precisamos ver, rever, para, digamos, fixar em nossa mente. E os irmãos que podem emprestar, se de repente der certo, a sua Bíblia a alguma pessoa amiga que está conosco aqui, graças a Deus, neste momento. Abramos em Romanos capítulo 6, bendito seja o nome do Senhor. A partir do verso 12, são coisas que já foi dita. Mas vejamos, aos Romanos 5, 12. Porque, como por um homem entrou, aos Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram por quê? Por causa do pecado de Adão. Isso é de tal forma que, se fosse possível uma pessoa nascer e nunca cometeu um ato de pecado, mesmo assim ele é pecador. Porque isso é uma herança. Não é nem herança. Se é feito, o ser humano é feito ou constituído pecador por causa do pecado de Adão. Ok. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Lembra do que eu disse agora? Se fosse possível alguém nascer e nunca pecar, mesmo assim tal pessoa ainda é pecador. Porque é uma transmissão. Podemos dizer que comparar com deixa-me dizer, doença hereditária. E o pecado é uma doença hereditária do nosso primeiro pai ou primeiro ancestral, como queira, Adão. Ela nos foi, o pecado nos é transmitido. Que eu queira, que eu deixe de crer, eu estou contaminado. Mas vejamos, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas vejamos o 15, irmãos, isso é lindo. Eu peço a nossa atenção para essa escritura do 15. Aqui está a ação de Adão e o que isso provocou na humanidade, certo? É interessante, eu costumo dizer que nós crentes já, que cremos na palavra, damos mais ênfase, damos mais atenção e parece que valorizamos até mais o que Adão fez que o que o último Adão fez. Lembra? Pela transgressão de Adão, a morte passou a todos os seres humanos. Ok, mas vejamos o 15. Mas não é assim o dom gratuito. Não é do jeito da transgressão. Tá vendo? Não é assim o dom gratuito como a ofensa. A atitude de Adão chama-se ofensa. Mas a vinda de Jesus é dom. O irmão leu, ele citou aqui, disse, Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele diz, porque se pela ofensa de um morreram muito, aí o que ele diz? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Aí, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Querido, prestemos atenção como é que ele coloca.
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ok. Pela desobediência do Adão, aí fomos todos nós mortos. Aí o que é que ele diz depois? Muito mais, muito, já é muito e mais também. Aí tá duplicado aí, ó. Muito mais, o quê? A graça de Deus e o dom pela graça, a graça de Deus e o dom pela graça é de um só homem. De quem é? Jesus Cristo. Aí ele diz, abundou. Abundância é mais. Abundância fala de fartura. Não é verdade? Ó, abundou sobre muitos. A outra vez no 16. Não é assim o dom como a ofensa. Aí ele diz, porque por um só que pecou, porque o juízo, condenação, né? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom, que ele diz que é muito mais, por isso que ele faz questão de dizer, mas o dom veio de muitas ofensas para justificação. Por quê? 17. Se pela ofensa de um a morte reinou por esse, aí outra vez a expressão, muito mais. Os que recebem, e aí não é todos, é o se faz necessário receber. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aí ele continua, no verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. 18. Porque assim como por uma só ofensa, qual foi a ofensa? Como o irmão disse, até comparou a questão da harpa. Não pegue na harpa. Isso aqui, esse livro, ou esse cenário. E o homem peca, desobedeceu. Deus disse a Adão, comerás livremente de todas as árvores que tiver no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi, na verdade o diabo via a serpente e enganou Eva, que deu para Adão e ele comeu. Não é verdade? Isso é o ato de transgressão. E essa atitude de Adão, queridos, nos matou. Nos matou. A atitude de um homem só matou toda a humanidade. Porque toda a humanidade passou a ser transgressora por causa da atitude dele. Certo? Mas aí, como Deus é bom, conforme disse o irmão Francisco, ele não nos abandonou. Ele enviou a redenção. Aí olha o que diz. Pois, e é o que Paulo está mostrando, irmão. Ele está fazendo um paralelo. Ou seja, ele mostra um lado e depois mostra o outro. Podemos dizer assim, ele está mostrando as duas faces da moeda. Está mostrando que o que Adão fez nos matou, sei, está certo. Mas ele também está mostrando que o que Jesus fez, conforme nós vimos, derramando o seu sangue, sendo sacrificado mesmo. Aquela atitude de Jesus, amados, é superior ao que Adão fez. Por isso podemos ser salvos, não por nós, mas pelo que Jesus fez. O que Adão fez é grave, com certeza. O que Jesus fez é superior. Só que para nos livrar da condenação. E olha o que diz aqui. Pois assim, verso 18, né? 5:18. Como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê?
como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Qual é a obediência? Essa que Jesus foi até a cruz. Quando você está vendo a encenação completa, aí vem um sentimento de pena. Meu Deus, meu Jesus não era para ter. Se ele não vai, irmão, nós estávamos perdidos. Ele precisou ir morrer em nosso lugar. Ele deu a vida, mas ele a resgatou de volta no momento que ele ressuscitou. Ele disse: ninguém tira de minha vida. Eu, disse Jesus, de mim mesmo a dou para tornar a tomá-la. Glória a Jesus. Porque como pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência. Está vendo o paralelo? A desobediência de um traz morte, a obediência do outro traz vida. A desobediência de Adão, morte, a obediência de Jesus, vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele diz, assim pela obediência. Olha, somos salvos, somos feitos justos, nós temos a oportunidade dessa salvação, não é por nós, mas é pela obediência dele, de Jesus. Glória a Deus. Porque como pela desobediência a gente aceita. Todo mundo é pecador. Então aceitemos muito mais a obediência de Jesus, que ela traz vida. Glória a Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por que não todos? Porque é necessário crer. Só recebe esse benefício os que creem. Aí diz aqui: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Interessante. Se perguntar qual é o objetivo da lei, fazer com que o pecado aumente cada vez mais. Ou, digamos, fazer com que sejamos conscientes que nenhum ser humano, mas nenhum mesmo, só Jesus. Depois e nem antes de Jesus, ninguém consegue obedecer à lei. Porque a lei é clara. Se o homem quiser viver pela lei, ele tem que obedecer ela toda. Do começo ao final. E aí ninguém consegue. É tanto que está escrito também na carta aos Gálatas: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Por quê? Porque não tem ninguém que consiga cumprir, ou seja, viver um dia sequer sem desobedecer o que a lei diz. Irmão, então estamos perdidos. Pela lei, tá. A lei veio exatamente para nos conduzir a Cristo. Aqui é o objetivo da lei, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, para mostrar para nós que a gente não consegue. Porque não tem quem consiga. Aí Jesus veio e aumentou mais uns volumes. A lei seca, sem Jesus dizer nada, já ninguém conseguia. Aí Jesus agrava mais um negócio. Aí ninguém consegue. Aí fica difícil. Porque Jesus diz assim, está escrito, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Aí eu digo o seguinte: se você aborrecer o seu irmão, você já é um assassino. E agora? Ninguém consegue, irmão. Ninguém. E olha o que Paulo, entendendo, escreve-nos para nos ensinar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Aí o que ele diz? Mas, onde o pecado abundou, aí ele escreve, superabundou a graça. O pecado é grande, tem abundância, tem. A graça é super. Passa por cima, é maior que. É por isso que quando os homens trazem a mulher adúltera, Jesus diz-lhes: quem não tiver pecado, pode começar a tirar pedra. E ninguém atirou. Vai todos embora. No final ele pergunta: mulher,
cadê? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Aí ele disse, eu também não lhe condeno. Vai em paz, não peques mais. Saiu salva. Ela saiu justificada dali. Porque diz a Bíblia, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Jesus. Então, onde o pecado foi grande, abundou, super, maior que. É aquela história do super-homem, né? Tem homem e tem o super. Claro, a criação lá dos Estados Unidos. Mas dá para ilustrar bem. Ele é de aço, ele não tem... Só tem um ponto fraco. Kryptonita. Tirando disso, quanto mais perto do sol, mais o bicho tem força. A luz do sol é o alimento dele. Ele é super, ele voa, ele roda até a terra ao contrário, né? Quando ele resolve, ele roda a terra ao contrário e volta tudo para o normal. Ainda que a terra volte ao contrário, não voltaria ao normal. Só no vídeo, né? Bom, diz aqui, veio, porém, a lei, verso 20, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, então superabundou a graça. Aí diz aqui, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. Sempre foi e vai ser, sempre será por Ele. Por Ele. É tanto que lá na frente Paulo diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ainda diz mais assim, glória pois a Ele. Então, queridos, a redenção, que o hino diz o nome redenção, o que isso significa? Ato ou efeito de redimir. Ato de redimir quer dizer também salvação. É isso que Jesus veio trazer para nós. A redenção, que também é amparo que auxilia em circunstâncias muito difíceis. Diante do que nós lemos aqui, nós não tínhamos chance, queridos. Não tínhamos chance. Mas ele veio. A redenção veio. Isto é, Jesus veio para salvar-nos. Glória a Deus. Foi para isso que Jesus veio. Irmão, o que é que eu faço? Creia nessa verdade. É só crer. Paulo estava preso com Silas aqui. Muitos talvez já tenham ouvido, mesmo quem não é crente ainda. E aí Paulo estava preso. E perto da meia-noite houve um terremoto ali. Para chegar direto ao ponto, diz a Escritura, que quando aquele homem, todo trêmulo, chegou diante de Paulo e Silas, perguntou, que é necessário que eu faça para me salvar? Sabe qual é a resposta? Não é um compêndio de coisa, uma lista de coisa para se obedecer ou deixar de obedecer, ou isso ou aquilo. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É óbvio que a partir do momento que a gente crê nessa palavra, aí, como já foi dito, nós não vamos mais viver no pecado. Porque Paulo ensinando, ele diz, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, faz com que reconheçamos que não vale a pena pecar. Mas o passo é crer. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, é crer nessa palavra. Salvação da humanidade por através de Cristo é redenção. Glória a Jesus.
Redimir. Redenção é redimir, correto? Redimir é ressarcir. O que é ressarcir? Oferecer compensação a alguém. E aí Jesus é essa oferenda. Se faz necessário, o redimir, pode ir para o dicionário, essa palavra redimir é ressarcir. Ressarcir e também oferecer compensação. Era necessário um sangue de Jesus ser derramado. É a única coisa que agradou a Deus para nos perdoar. Por isso que ele teve que derramar o sangue dele. Isto é, ele doou-se, ele foi sacrificado no meu, no seu, no nosso lugar. Glória a Deus. Olha o que é redimir. É retratar. Porque quando o homem peca, queridos, aí a Bíblia diz muito claro, passa a ser inimigo. E quando uma amizade ela é quebrada, se faz necessário se retratar. Reconciliação. Aí, redimir, que vem por através de Jesus, quer dizer retratar, quer dizer, fazer reparação de um erro, de um crime. A Bíblia diz claramente que o pecado é delitos. Delito é crime, delitos de pecado. Aí aqui diz, a palavra de Deus nos ensina que a nossa remissão está em Jesus. Isto é, aquela doação que ele doou-se a si mesmo, como a Bíblia diz, não foi com sangue de touros, nem de ovelhas, nem de cabra, mas com o próprio sangue que ele derramou dele próprio. Aí ele nos abre acesso ao Pai. Diferente do sacerdote da antiga aliança, que ele sacrificava um cordeiro inocente no lugar dele, para depois começar a sacrificar pelos outros. Aí Jesus vem com o próprio sangue dele. Retratar, fazer reparação de um erro. Quem faz isso? É eu com a minha atitude? Não. Eu preciso receber essa palavra, crer que aquele sacrifício dele me dá acesso ao Pai. Assim como podemos até dizer por comparação, que não é simples. O simples ato de Adão pegar numa fruta e comer, matou todos nós. E o que tal o sacrifício de Jesus? Pode dar vida a todos nós? Pode. Pode. Porque exigiu muito mais. E lemos. A transgressão de Adão nos matou. A obediência de Jesus nos traz vida e vida com abundância. Vida eterna. Isso é redenção. Isso é redimir. Obter novamente. Olha que coisa tremenda. Número 3. Redimir, redenção, salvação é obter novamente. Em Adão nós tínhamos comunhão com Deus, perdemos. Aí Jesus vem e recupera isso. Glória a Jesus. Voltar a conseguir libertar. O pecado nos aprisiona. A graça de Deus, por através de que é o próprio Jesus, nos liberta. Já cantamos o hino da harpa, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Então, amados, fazer com que se torne livre. É Jesus que fez isso por nós. Então, meus amados, que Deus nos abençoe. Liberto. Liberto. Liberto agora somos. Como já ouvimos alguns dos irmãos falarem, vem os convites para fazer coisas erradas, vem, mas por liberto que eu sou, eu não vou e pronto. Eu sempre me lembro da passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz, quem beber dessa água torna a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que eu não estou? Por que isso não vai? E quando alguém diz que crê em Jesus e volta, é porque ele não teve, como a gente chama, um encontro de fato e de verdade. Porque quem prova do dom da graça de Deus, quer sair mais não, irmão. Quem começa a entender de fato, de verdade, entendendo? É diferente. É diferente. Então, meus caros, essa é a palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
Como disse o jovem, nós só precisamos de uma coisa: Jesus. Jesus. Queremos concluir com aquele exemplo do homem que estava sendo crucificado no mesmo momento que Jesus. Aquele homem teve uma vida tão desregrada para a humanidade que ele foi condenado à morte de cruz. Sabe quem era morto na cruz? Bandido de alta periculosidade, homicidas. E é isso que a Bíblia diz que ele era, e os dois eram homicidas. O que é homicida? Quem mata outrem. E naqueles dias, em Israel havia, e provavelmente hoje ainda há, não sei, pena de morte. E a pena para quem matava e cometia outros crimes era morrer na cruz. Por isso que eles dois vão à cruz. Comprovadamente ele confessa: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Rapaz, nós cometemos crime, nós vamos morrer corretamente. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Aí dirige-se a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Na última oportunidade que o cara teve, ele se volta para o Salvador e Jesus diz: não, você foi ruim, você matou, você fez isso. Você fez... Jesus não fez isso. Todos vocês, eu creio, sabem do que Jesus disse para ele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é esse Jesus, amados, que nós pregamos. É dessa salvação que nós estamos falando a vocês. Vocês perceberam, devem ter percebido, a gente, claro, congrega na Assembleia de Deus. Eu estou falando da Assembleia de Deus agora, pela questão do exemplo. Mas não estamos pregando igreja. Estamos pregando Jesus, que morreu por você e por mim. É dele que nós estamos falando. E é ele que pode lhe salvar. Porque já foi até citado, se não foi, vai ser citado agora. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Pense no nome, presta não. O nome que salva: Jesus. Só ele. Então essa é a verdade das Escrituras. Que você creia. Que você creia. Que você receba essa palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe o irmão Paulo e sua família, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. E nós convidamos o nosso irmão Walter para orar conosco, agradecendo por essa tão grande oportunidade. Podeis ficar de pé.